Olá, meus irmãos, a paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez, gravando aí mais um vídeo para vocês, para compartilhar com vocês a respeito do amor de Cristo Jesus, amém? Compartilhar o alimento que o Senhor Deus, Ele tem nos dado, de ordem de Deus para nós, que nós venhamos compartilhar aquilo que Ele tem dado para nós. Eu vou continuar na mesma palavra, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5. Como eu estava falando no outro vídeo, aqui eu vou continuar do versículo 16 em diante, amém? Que diz assim: o Espírito de Deus e a natureza humana. Então vamos ver o que é que Deus vai falar aqui para nós, amém? Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, vou pegar o celular aqui na mão, fica mais fácil para mim. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição, egoísmo, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha que coisa grave, né? Sério isso, meu amigo, minha amiga, meus queridos. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Você está vendo aqui, meu querido, minha querida, o que é que Deus fala nessa outra parte de Gálatas, capítulo 5? Deus aqui, ele deixa claro que quando nós dizemos que somos de Cristo, nós sempre temos que ser de Cristo. E a nossa natureza humana não pode mais falar por nós. Aí eu vou dar um exemplo vivo, né? Um exemplo meu mesmo. Quando eu era com a minha natureza humana, eu não servia a Cristo, eu não lia a palavra, eu não orava, eu não cria em Deus, eu bebia, eu fumava, eu era muito brava, assim, muito irritada. Tudo para mim era motivo de briga, Olha, para vocês terem uma ideia assim, da velha criatura que ficou lá atrás, enfrentava até alguém com 2 armas na mão. Para mim não tinha, sabe, não tinha limite. Eu não tinha limite. Eu era uma pessoa explosiva, irritada, sabe, raivosa. E aí, como meu marido também tinha lá os defeitos dele, Deus nos uniu. Eu creio que tudo foi um propósito de Deus na nossa vida, né, amor? Com certeza.
E hoje nós estamos aqui propósito de Deus. Há 36 anos casada. E eu vou falar para vocês, eu não mudei, como diz a palavra ali, da água para o vinho. Eu não mudei do dia para a noite. Eu fui mudando gradativamente, um pouquinho de cada vez. Eu ainda estou mudando, sabe? Mas hoje eu não deixo mais a velha criatura, sabe, interferir na minha vida com Cristo. A velha criatura eu enterrei no dia do batismo, né? Eu não deixo ela ressuscitar mais. Ela morreu no dia que eu me batizei. Hoje eu sou uma pessoa com mansidão, com temperança. Eu sou uma pessoa que eu procuro, quando eu tô, não é que eu não fico com raiva, não é que eu não fico nervosa, não é isso. Todo mundo fica, isso é coisa do ser humano, sim. Mas antes de brigar, antes de xingar, de falar, o que a gente faz? A gente vai orar, né, bem? Às vezes meu marido fica sentido com alguém faz alguma coisa que desagrada a ele, aí ele chega, ele comenta comigo, sim, não sai por aí falando da pessoa para ninguém, comenta comigo e a gente se coloca na presença de Deus, vamos orar por aquela pessoa e vamos ali pedir perdão a Deus porque a gente se irou e pedir para que Deus ele venha abençoar a vida daquela pessoa e não fazer nenhum mal. A Lília e o Jesus do passado, eles iam desejar que aquela pessoa caísse, tropicasse, batesse a cara numa pedra, sabe? É isso aí, velha natureza humana. Hoje, nós não somos mais essas criaturas. Hoje nós somos pessoas de Deus, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, o que ele produz? Ele produz amor. Por mais que as pessoas, irmão, pessoa é pessoa, ser humano é ser humano. Eu sempre falei pro meu filho, eu falo, filho, não se firma em mim. Por quê? Porque eu erro. Uma hora você vai se decepcionar comigo. Por mais que eu não queira, eu não consigo ser perfeito. Aliás, o único ser humano perfeito foi Jesus Cristo quando andou aqui na Terra, né? E aí, o que aconteceu? Mataram ele. E nós nunca vamos chegar a ser perfeitos, mas nós lutamos dia após dia para estarmos o quê? Em santidade, para estarmos ali buscando o Senhor Jesus. Amém? Né, Bem? Amém. Hoje a gente... Com certeza, hoje a gente pode, né, estar diante de Deus, né? Porque quando Jesus morreu, rasgou o véu de cima e embaixo, significa que hoje, né, tem acesso a Deus, né? Tem a nossa ligação a Deus, né? Tem acesso a Ele. Quando nós oramos, Jesus leva a nossa oração ao Pai, então nós temos acesso. Antigamente, no tempo da lei de Moisés, era só o sacerdote que entrava na presença de Deus, a lugar santo. Havia um lugar santo, um lugar preparado ali, onde o sacerdote ia ali falar sobre o seu assunto, sobre os problemas seus para Deus. Então tinha aquele lugar santo para o sacerdote entrar na presença de Deus. E o sacerdote tinha que estar ali limpo, tem que estar preparado, senão ele também morria na presença de Deus. Então, hoje, né, quando Jesus morreu, está consumado, ele morreu, rasgou o véu de cima e embaixo, significa que abriu o quê? Uma porta para que nós pudéssemos o quê? Também ter uma ligação com Deus, poder falar diretamente com Deus os nossos pecados. Hoje, né, fala com Deus, diretamente com Deus, os nossos pecados. Antigamente falava com o sacerdote e o sacerdote levava a mensagem para Deus. Hoje nós falamos diretamente com Deus. Hoje nós falamos os pecados, fala o que nós desejamos, o que nós sonhamos, o que nós precisamos, né? Antigamente o ser humano não podia entrar na presença de Deus, porque a Deus é santo demais. Não tem como um pecador estar diante. Se o pecador entrasse na presença de Deus, morria. É que diz a palavra, tá bom, irmão?
nós estamos aqui falando o que está acontecendo, né? O que a palavra diz, né? Ela diz aqui, ó, também, aqui, ó, a paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade é o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, irmão. Se você tem o domínio, você se libertou do mundo, das coisas do mundo, do pecado do mundo, você tem o quê? Você pode dominar todas as coisas, você tem condições de dominar, sim. Agora você fala, não consigo, é porque você não quer. É o pecado do mundo, o pecado da natureza humana. Né? Então, Nossa a natureza não significa que quando você está liberto, não significa que o mal não vai atacar você. Simplesmente, sempre vai ter ataque contra você. Você vai ser sempre atacado, porque você serve a Deus. E quem serve a Deus, sempre haverá o quê? Um ataque. Ataque espiritual, ataque ali carnal, né? Tudo haverá. Então, né, tem que o quê? Suportar. Porque o diabo, ele sabe quando você está fazendo algo que ele possa entrar na sua vida ou lançar pensamentos na sua mente. Mas você pode não controlar, ter o controle sobre essa situação. Agora, se você deixar, aí você perde. Você não tiver controle dessa situação, dizer, as coisas aí você vai perder ali o Deus, né, na sua vida. Porque você perdeu, você não tem controle, o diabo acabou dominando a sua vida e você fazendo coisas piores. Irmão, então isso tem como a gente controlar. Quem pode dar controle na nossa vida? É o Espírito Santo. Se você está ali sofrendo um ataque espiritual na mente, no coração, e as coisas vão vindo, e você está ali lutando, e você tem que falar o quê? Espírito Santo, me ajude a controlar, me ajude, né, se manter nos seus caminhos, né, não deixar que, né, aqueles pensamentos que vão entrando na sua mente acaba se dominando você, e você aqui que o diabo age naquilo que nós fazemos, porque se não haver legalidade em nossa vida, não tem como o diabo entrar. Mas se haver legalidade, ele trabalha em cima daquilo que nós fazemos. Aí eu fico olhando para aquela pessoa, aí começo a pensar, meu desejo, eu quero, né, destruir aquela pessoa. Então o diabo ele trabalha em cima que nós fazemos, naquilo que nós temos, naquela ferramenta que nós produzimos em nosso coração, aí o diabo trabalha em cima daquilo. E isso vai levar você a um problema mais tarde. Pode ser hoje, amanhã, um dia mais tarde. Então a gente pagamos o preço naquilo que nós fazemos. Ou hoje ou mais tarde, aquilo vai refletir na nossa vida, irmão. Então vai acontecer. Então nós vamos sofrer a consequência daquilo que nós fazemos, irmão. Então, deixa eu falar aqui uma coisa, né? Que eu quero comentar. Assim, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, é porque nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Quer dizer, não vai ter mais nenhum Deus estranho no nosso coração. Eu não vou adorar nada nem ninguém acima dele. E aí Deus fala na palavra, né? Se a gente ama a Deus e vive para Deus, né? Diz assim aqui, né? Na palavra: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Então, meus queridos, assim, aí você fala assim, mas eu não entendi, né? Como assim? Porque a minha natureza quer, o Espírito não quer. O Espírito milita, ou seja, luta contra as coisas da natureza humana, contra os ciúmes que você tem, né? Contra a mania de fazer fofoca, de falar mal das pessoas, de levantar calúnia. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o Espírito de Deus vem para a nossa vida. E ali ele começa a o quê? A nos dirigir. Mas para que isso aconteça, a gente tem que permitir, certo? Então você tem que parar de deixar a sua natureza humana
tomar a direção do que você vai fazer. Aí você vai lá na igreja, aí você vê aquela irmãzinha, olha, aquela irmãzinha lá em Deus, olha, falando lá, olha a roupa daquela lá, olha o tamanho da saia daquela irmã. Então assim, isso é coisa da natureza humana. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele mostra quando não é para a gente fazer algo, porque ele põe arrependimento no nosso coração. Ele coloca ali um sentimento que a gente fala assim, não é bem? Já não aconteceu isso com você? Muitas vezes aconteceu. De você ver ou falar ou pensar algo e o Espírito Santo vinha ali com um remorso ali no seu coração, você fala, ai meu Deus do céu, não devia ter pensado, ai meu Deus, não devia ter falado. Devia ter falado e acabei falando. O Espírito Santo, quando a gente deixa o Espírito Santo dirigir a nossa vida, é isso que ele faz. Então assim, eu estou nervosa com uma situação que eu estou vivendo, tudo bem, ficar irado, irmãos, é normal. A própria palavra de Deus, eu não lembro agora o livro que tá, mas a palavra de Deus fala assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. Então assim, nós podemos ficar irados? Podemos. Eu fico irada. Né? Às vezes dou uma topada ali, machuco o meu dedão, aí eu começo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antigamente eu xingaria, eu ia brigar com a pedra, com o pedaço de pau, com o que fosse que me machucasse ali. Hoje o Espírito Santo, ele me dá sabedoria, ele me dá entendimento, discernimento, para me agir de maneira diferente. Né, bem? Vamos usar nós aqui como exemplo para as pessoas. Quantas vezes eu e meu marido, a gente discorda um do outro? E às vezes eu não estou bem emocionalmente, eu estou com algum problema, sabe como é que é? Né? Mulher, né? E aí ele fala algo que me desagrada. E aí a minha natureza humana quer o quê? Xingar. Descontar. Devolver. Né? Às vezes não é uma coisa que foi para, né, não falou nem para machucar. Devolver aquilo que ele falou, porque não foi legal para mim. Mas aí E ali eu começo a falar, Deus me ajuda, Senhor, coloca as tuas mãos. Oh, meu Deus, né? Meu marido, aí eu começo a pensar, eu amo meu marido, eu gosto dele, eu não posso maltratar. E ali o Espírito Santo vem e adoça o nosso coração. E o Espírito Santo vem, meus queridos, e ele adoça as palavras da nossa boca, né? E assim acontece com meu marido, né? Quantas vezes eu falo algo para ele, eu estresso, eu irrito ele, ou ele chega, não está bem, porque chegou do serviço, teve ali um dia meio lutoso, vamos falar assim, né? Umas batalhas. Problema, né? Aí chega, né, bem? Chega também daquele jeito. E aí não conversa comigo direito, e aí eu pego e falo algo que machuca, né? Ofende. E ele vai fazer o quê? Antigamente, o Jesus daria as costas para mim, eu falaria algo para me machucar mais do que tudo. Ou devolvia, né? Só que aí o que ele faz? Isso. Hoje ele ora, aí ele chega e fala, bem, né? Na verdade, ele me chama de zanguinha, né? Né? Ou ele me chama de amor. Não, olha, aconteceu isso, porque eu passei isso, passei aquilo. Aí eu olho para ele e falo, não, vamos orar, né? Vamos colocar na mão de Deus, porque Deus, ele dá a solução, porque Deus, ele dá estratégia para nós, né, bem? Para nós lutarmos, para a gente levar a situação para um outro nível, não ao nível da humanidade, que é brigar, é xingar, é destratar, é jogar no chão e quebrar. A natureza humana quer tudo isso, né? E a natureza do Espírito Santo é o quê? Amor. O Espírito Santo é amor, é bondade, longanimidade, é ali, né? Paz, né? Ter paz no coração. É isso que o Espírito Santo traz ali o amor de Deus de uma forma tão grande no nosso coração que a gente olha um para o outro e a gente não tem coragem de brigar.
sabe? E aqui sai tudo, viu, irmão? E se a gente falar algo contra alguém, a gente se põe em oração, pede perdão para Deus, fala, Senhor, visita aquela pessoa, Senhor. Eu fiquei machucada, eu fiquei sentido, mas visita ela, Senhor, abençoa aquela pessoa. Talvez não estivesse passando. Vou contar um testemunho rapidinho, já vou encerrar o vídeo que já está ficando longo. Mas eu lembro uma vez eu fui no pronto-socorro com muita dor, né, bem lá em São Bernardo do Campo, onde a gente morava. Eu fui numa UPA, cheguei lá, estava lotado, muita gente reclamando aqui, gente brigando ali, mas gente xingando. E eu estava morrendo de dor, mas muita dor mesmo. E ali eu olhei para as pessoas e eu falei, Senhor, eu vim aqui, e agora eu vou ficar aqui, Deus sabe até que hora. E aí o Espírito Santo falou assim, então ora. E ali eu falei, é mesmo, né? Essas pessoas estão precisando de Deus. E ali eu comecei a orar. Eu vi uma mulher zangada, brava, eu via o outro chorando, e eu orava por aquele, orava por aquele, orava por aquele. Irmãos, eu comecei a orar por tanta gente que eu até esqueci da hora. E daí chegou uma hora que o médico chamou meu nome. E daí eu fui lá e entrei, e o médico olhou para mim, muito grosso também, e falou assim, meio rústico, sabe? Pensava com tanta gente. E aquilo me deu meu Deus, né? E aí eu falei, doutor, hoje não tá fácil, né? Nossa, tem muita gente aí fora, né? E o problema é que as pessoas não entendem que o senhor, que é médico, os enfermeiros, recepcionistas, não são culpados, né? Eu já vivi muito tempo dentro de hospital com minha irmã, minha sobrinha, então eu sei o que é isso. Vocês levam bronca, levam xingo, né? Xingam vocês tudo quanto é nome, e vocês nem têm culpa, né? E aí, esse médico ficou calado assim, né? Olhando para mim. Irmãos, eu vou falar para vocês assim, olha, eu quebrei as pernas do diabo ali. Eu vi aquilo. A natureza humana daquele homem se converteu no espírito manso, tranquilo. Não, e o doutor ali começou a conversar comigo, não é, dona Lília? Não, porque é difícil mesmo. Mas a gente tem que entender, né? Porque essas pessoas estão aí doentes, estão precisando de uma mão amiga. Eu falei, é verdade. Tudo que a gente quer quando a gente está doente é ser cuidado, e bem cuidado, respeitado. E ali, irmãos, olha, eu falei, nós conversamos tanto, e aí eu falei assim, doutor, eu vou sair, porque senão na hora que eu sair daqui, eu vou apanhar no lugar do senhor. Porque o pessoal deve estar uriçado de tanto tempo que eu estou aqui conversando com o senhor. E aí ele me medicou, ele fez tudo que tinha que fazer, com bom grado, com carinho. Porque o que ele precisava, irmãos, e ali ele falou a respeito da política, de como que é o governo e tudo que eles passam dentro desses hospitais, e eu sei que é verdade, que eu vivi dentro do hospital, sei como é que é. E assim eu vou falar para vocês, esse médico ali abençoou a minha vida. Na hora de ir embora, ele falou, ai, dona Lia, vai com Deus, Deus abençoe a senhora, que a senhora melhore. Eu olhei para ele e falei, Deus abençoe também, doutor, que o seu plantão seja abençoado, que Deus esteja aí na sua frente. Então assim, você vê como é que mudou? Irmãos, mudou a situação por causa de uma atitude, porque eu não deixei a minha natureza humana falar, né, bem? Se a gente deixar a natureza humana falar, ia virar um encrenca nada lá. Ia virar um inferno. Inferno. Faltava isso aqui, ó, para virar um inferno. O diabo só olhando ali, esperando uma brecha. Uma brechinha que ele ia estar lá em cima daqui, né? Então, meus queridos, não tem brecha para o inimigo, amém? Eu espero que vocês aprendam um pouco aí comigo, com meu esposo. Nós ainda erramos, nós ainda cometemos aí alguns erros, mas a gente vai se consertando, e vamos melhorando um dia de cada vez, um pouco mais cada dia. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Que estiver ouvindo, que Deus também abre o coração de vocês. Não esqueçam de deixar um like, não esqueçam de se inscrever e compartilhe esse vídeo. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo.